Olá, boa noite. Quarta-feira, 11 de março. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. 2 pessoas estão contaminadas pelo coronavírus no estado. População já pode tirar dúvidas sobre o novo vírus através de ligação telefônica. Roda de mate em extinção. Médico explica como objetos compartilhados no dia a dia podem transmitir o vírus. Encontro amoroso termina em extorsão e morte. Quadrilha usa perfis falsos nas redes sociais para fisgar vítimas. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. Pessoal, ele chegou à capital gaúcha. Falo do coronavírus. Nesta quarta-feira foi confirmado aí o primeiro caso em Porto Alegre. Uma mulher que veio da Itália na última sexta-feira. As autoridades prometem agilidade para evitar que a doença se alastre. Ação que está sendo facilitada pelo trabalho incansável de técnicos de um laboratório público aqui do Rio Grande do Sul. A paciente é uma mulher de 54 anos que voltou da Itália na sexta-feira passada. Ela sentiu sintomas no final de semana e fez contato com a vigilância sanitária. Com a confirmação do primeiro caso, a prefeitura passou a fazer a coleta de amostras para o exame na residência dos casos suspeitos. O que garante ao cidadão que ele vai ficar em casa, que vai ser coletado o exame em casa e que ele não vai levar isso para os hospitais, não vai levar isso para outras estruturas onde tem outras pessoas. Na capital gaúcha, quem apresentar os sintomas deve ligar para a central de atendimento no número 156 e agendar uma visita da equipe de saúde. Esse material vai para análise no Laboratório Central do Estado, o LACEN. Para os outros municípios gaúchos, o LACEN distribui o kit de coleta de amostras. Um em cada narina e esse mais grossinho vai para a orofaringe. Esse tubo tem aqui a identificação, deve ser corretamente identificado com o nome do paciente. A coleta é enviada pelas prefeituras em uma caixa refrigerada e cadastrada pelo LACEN. Nesta sala é feita a extração do material genético da coleta, para depois vir para cá, um freezer de menos 80 graus. Tudo isso para conservar bem a amostra até a próxima etapa. Esta é a sala de PCR, que é a sala limpa, onde são colocados os reagentes para a detecção do material genético do vírus em uma placa. As placas com as amostras vão para este equipamento. Na tela do computador aparecem os gráficos com as curvas que mostram se um caso deu negativo ou positivo. Todo esse processo era feito na Fundação Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é o laboratório referência no Brasil. A conclusão dos testes demorava 8 dias. Mas no início de março, os técnicos do LACEN receberam capacitação. E agora o resultado vem em apenas 48 horas. Já no dia 6 mesmo, nós conseguimos fazer exames dos nossos pacientes aqui mesmo. O primeiro foi registrado na terça-feira em Campo Bom, Vale dos Sinos. O paciente de 60 anos também voltou da Itália, onde participou de uma feira calçadista. No interior do estado, a pessoa que tiver sintomas de gripe pode ligar para o Disque Vigilância, número 150, e tirar dúvidas sobre o vírus sem precisar ir até uma unidade de saúde. Número 150, o número que você tem que ter em mente. Agora vocês viram aí, né? De 8 dias para 48 horas. Essa capacitação do LACEN, ela é, sim, determinante para que o nosso estado enfrente aí de forma muito mais ágil, muito mais técnica, essa epidemia ou pandemia de coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, gente, agora... levantamento do Ministério da Saúde hoje, pouco mais de 900 casos sendo investigados no Brasil, 935 foram descartados e 52 confirmados. 2 casos aqui no nosso estado. E tem uma notícia que envolve o coronavírus, mas também a justiça. Nessa tarde, a justiça aqui da capital decidiu a favor de 3 pessoas que precisaram cancelar uma viagem devido ao alastramento da doença lá na Europa. Camila Faraco tem aí os detalhes dessa decisão. Camila, boa noite. Oi, Chemali, boa noite para ti, boa noite para todo mundo que nos acompanha. É um dos transtornos causados
pelo coronavírus, né? A Justiça, então, garantiu a possibilidade de remarcação de voos para a Itália no prazo máximo de 1 ano. Essas 3 pessoas desistiram da viagem pelo risco de contágio justamente do vírus, o que é super compreensível, né? Claro. As passagens estavam marcadas para hoje e aí, então, o trio pediu o cancelamento dos bilhetes. Mas a opção oferecida pelas empresas aéreas foi de apenas reagendamento até o próximo mês. Muito pouco, né, Chemara? A gente não sabe até quando vai essa epidemia. Eu entendo perfeitamente as pessoas que estão super apreensivas, sem saber se já dá para viajar e querem aguardar um pouco mais. Bom, essa decisão é provisória, mas já indica que a agência de viagem e as companhias aéreas devem remarcar os voos sem a cobrança daquelas taxas usuais aí no período de até 1 ano. Essas empresas ainda podem recorrer, mas a gente espera que se gere a chamada jurisprudência, né? Que a partir de uma decisão isso valha para todos, porque afinal a gente tem o direito de se sentir seguro antes de fazer uma viagem internacional num momento tão complicado como esse. Sem dúvida, né, Camila? Ainda bem que o judiciário aí foi sensível a essa demanda, né? Entendeu a complexidade, o desafio que o mundo inteiro enfrenta. E nessa hora aí de questão de troca de valores, de compra de bilhetes, a justiça precisa ser usada nesse meio tempo, né? Ainda hoje, viu, Camila, a gente vai voltar a falar sobre coronavírus. Tem aqui entrevista com um especialista, um infectologista do Hospital Moinhos de Vento, ainda hoje, aqui no Segunda Edição. Agora, Camila, a gente vai viajar um pouquinho. Vamos lá para o nordeste do estado para mostrar um flagrante de violência entre estudantes adolescentes. O que essas imagens mostram, Camila? Coisa feia, né, Chemara? Meu Deus, olha aí. Nas imagens, essas meninas que partem para briga no meio da rua. Todas elas estão de uniforme porque recém tinham saído da aula. As adolescentes são estudantes da Escola Municipal Santa Terezinha de Sananduva, no nordeste do estado. Elas se agarram, puxam os cabelos e os ataques, como a gente vê aí, são bem violentos. Pelo menos 3 meninas estariam envolvidas nessa briga. Aí 2 homens adultos que a gente vê nas imagens tentam aí separar a briga sem muito sucesso, pelo menos até onde mostra esse vídeo. E a gente vê, Chemari, que uma delas está segurando uma faca, uma espécie de faca. E ela chegou Canivete, né, Camila? Algo que corta, com certeza, né? Sim, ela chegou realmente a ferir uma das meninas, uma menor de 13 anos, que foi atendida no hospital e já foi liberada. O caso aí foi registrado na Polícia Civil e agora a polícia vai investigar o que houve, como isso aconteceu na saída da escola. Ainda não se sabe a motivação. Não se sabe, mas a gente especula e deduz que seja briga de adolescente, né? O que umas meninas de 13 anos tinham um motivo, né? Coisa pequena, motivo fútil. Por isso que a polícia agora tem que investigar. Tá certo. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar contigo aí direto da redação. Agora a gente continua falando de insegurança pública. A outra face das facções criminosas, uma quadrilha que nada mais é do que um braço dessas facções, usava perfis de relacionamento falsos para chantagear, roubar as vítimas homossexuais. Pelo menos 3 pessoas foram assassinadas por estes criminosos que recebiam ordens de um preso. De dentro da cadeia mesmo. Solta a reportagem. Roubo, extorsão e morte. Assim, a polícia define o caso do engenheiro aposentado Alexandre de Oliveira Brito, de 58 anos. Os crimes, conforme a polícia, foram orquestrados por um criminoso ligado a uma facção com atuação no Vale dos Sinos e que já está preso na penitenciária modulada de Osório. Era ele que administrava esses perfis falsos e que marcava os encontros com as vítimas. O engenheiro desapareceu no dia 9 de novembro do ano passado, em Imbé, no litoral norte. No outro dia, um corpo carbonizado foi encontrado em Cidreira. Esse mesmo corpo foi enterrado como indigente e foi preciso recorrer à justiça para exumação. A investigação sobre a morte do engenheiro tomou um novo rumo a partir do dia 12 de dezembro, quando a polícia recebeu uma carta anônima citando o nome dos envolvidos no assassinato. O veículo da vítima já tinha destino. Já estava acertado, foi entregue em Sombrio para uma quantia em dinheiro. Outros 2 casos semelhantes ao do assassinato do engenheiro também são acompanhados pela polícia. Um deles foi registrado em junho de 2016 em Maquiné. Um homossexual foi encontrado sem vida e teve o carro roubado. O mais recente aconteceu no verão de 2018. Um pai de santo, também homossexual, foi encontrado já sem vida, uma semana depois, nas dunas de Tramandaí.
Pela morte do engenheiro, 6 pessoas serão indiciadas pelos crimes de associação criminosa, extorsão com morte, roubo e ocultação de cadáver. O que mais me chama a atenção nessa história aí do engenheiro, infelizmente a família que sofreu demais, acompanhei ainda no ano passado como repórter, né, toda essa história, investigação do delegado Antônio Carlos Rax, mas o que mais me chama a atenção é como essas facções diversificam as suas áreas de atuação. É tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo de carros, clonagem e agora montam grupos, mini quadrilhas, para criar perfis falsos, para atrair pessoas que são vulneráveis na questão do seu sentimento, do seu íntimo, para marcar encontros, chantagear, roubar e matar, praticamente torturar. Como essas facções criminosas estão diversificadas. Ainda bem que o governo do estado, há poucos dias, conseguiu transferir 18 líderes para presídios federais, enfraquecendo o cérebro dessas organizações que a gente consegue reduzir a questão da violência aqui no nosso estado. Olha, a polícia, ainda falando sobre isso, reforça para que qualquer informação seja repassada para as autoridades e que as vítimas não tenham vergonha. Procurem a polícia, procurem a delegacia. Para denúncias, o telefone que vai estar na sua tela é o 51, o código de área 98416 7999. Denuncie a Polícia Civil. A gente volta agora a falar com a Camila Faraco, ainda na questão da segurança pública, porque tem tráfico ao lado de quem busca socorro, Camila. A imagem é bastante clara, é uma investigação do DENARC, e isso aí fica nos fundos do postão da Vila Cruzeiro, o maior postão, né, de saúde aqui do nosso estado, Camila. Olha a ousadia, né, Chemalha? Num lugar super movimentado, em plena luz do dia. Bom, a polícia recebeu denúncias e começou a monitorar esses criminosos. Os clientes chegam, a gente vê nas imagens, e escolhem as drogas como se estivessem num balcão. Tudo isso bem pertinho do postão da Cruzeiro, o maior posto de saúde do estado, como tu falaste. O DENARC agiu e prendeu um homem com várias porções de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro. A gente vê até nas fotos, tem até uma criança que passa ali na frente. É muita cara de pau. Olha, é muita gente se movimentando ali, a comunidade da Vila Cruzeiro, que está aqui do ladinho, aqui da TV, uma comunidade de gente que luta, que vai à luta, que vai ao trabalho, espera terminar a Avenida Tronco, né, que não sai nunca, né, e ainda tem que conviver com essa mazela do tráfico de drogas, né, Camila? Não, é inacreditável, porque, como tu disseste, é muito movimentado, vê criança, vê mulher, idoso que vai ali buscar socorro, médicos, profissionais de medicina que buscam aí justamente dar socorro a essas pessoas, essas comunidades, né, Camila? Tem que conviver com isso. Agora tem um outro flagrante, a gente ainda permanece falando de violência, infelizmente, e esse na fronteira oeste. Tá aí, ó, criminosos armados fizeram aí um arrastão numa loja de conveniências e foram bem agressivos, né, Camila? Pois é, nas imagens a gente vê os dois homens chegando armados. Na imagem anterior a gente viu, e aí eles rendem um funcionário já no lado de fora, no posto de combustíveis. Eles levam os outros funcionários e clientes para dentro dessa loja e obrigam as vítimas a deitarem no chão. E a violência com que eles agem chama bastante atenção, né, Chemalha? A dupla leva dinheiro e mercadorias, tem até ali uma parte que eles deixam cair as coisas, eles deviam estar um pouco nervosos, deixam cair no chão. Bom, tudo isso aconteceu na madrugada de terça-feira, num posto lá de Quaraí. Os criminosos fugiram e os dois ainda não foram identificados. A polícia suspeita que eles não sejam da cidade, uma cidade pequena que todo mundo se conhece, eles podem ter vindo de fora. E a participação de um terceiro homem que pode ter ajudado aí nesse assalto também é investigada pela polícia. Tá certo. Obrigado pelas informações, Camila Faraco, direto da redação de jornalismo aqui do SBT. 24 horas, hein? Faltam 24 horas para o Grenal da Libertadores, mas o meu recado de agora é para o torcedor colorado. Prepare o coração para a fase de grupos do maior torneio da América. Garanta a presença em todos os jogos do Inter aqui no Beira-Rio. É no coração do gigante que você sente na pele a emoção e ainda tem todo o conforto de uma cadeira acolchoada e personalizada com o seu nome. E você ainda curte o lounge exclusivo com Wi-Fi, espaço kids e ar-condicionado bem geladinho. Garanta a sua cadeira na loja 24 do Beira-Rio, ao lado do portão 4. Acesse o site coraçãodogigante.com.br
ou ligue 3392.000. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, veja as dicas para você evitar o contágio do novo coronavírus. 2 casos aqui no Rio Grande do Sul, um deles em Porto Alegre. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado. Olha, o coronavírus deixou de ser aí uma preocupação e virou uma realidade. Já temos 2 casos confirmados aqui no nosso estado. Você confere agora as recomendações do Ministério da Saúde para evitar o contágio do coronavírus. Há pelo menos 5 medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus. Lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel. Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evitar aglomerações se estiver doente. Manter os ambientes bem ventilados. Não compartilhar objetos pessoais. E aqui ao meu lado, o Dr. Paulo Gever, que é infectologista do Hospital Moinhos de Vento. Doutor, seja bem-vindo ao Segunda Edição, antecipando a etiqueta respiratória, estendendo para a etiqueta de cumprimento. Sinta-se cumprimentado. É essa a atitude mais adequada, né, doutor? Com certeza, da mesma forma, Marcelo. É importante que nesse momento, principalmente de circulação dos vírus respiratórios no inverno, como o vírus influenza, e com a entrada do vírus coronavírus no nosso estado, a gente reforce essas orientações. Doutor, água e sabão são realmente eficazes para a proteção? Com que frequência as pessoas precisam lavar as mãos, enfim, se manter durante o dia com essa preocupação, com essa atenção? É muito importante a gente lavar as mãos com água e sabão simples, que todos têm acesso, para que as mãos elas fiquem limpas e não contaminadas, para que a pessoa possa se contaminar a si mesma ou contaminar outras superfícies e transmitir a doença. Compartilhar objetos. A gente falou há alguns dias já da questão da roda de chimarrão, né? Orientação do ministro Mandetta, também o governador pediu para que os gaúchos evitassem compartilhar a cuia de chimarrão. E outros objetos do nosso dia a dia teremos que ter cuidado aí para não estender a mão, um gesto automático e acabar compartilhando. É importante a gente se dar conta que as nossas secreções, quando a gente está doente, elas podem se espalhar pelos objetos e superfícies. E aqueles objetos de uso pessoal, um copo, um talher, um prato, eventualmente o chimarrão, eles podem ficar contaminados e uma outra pessoa que tiver contato com eles pode desenvolver a doença. O celular é um desses objetos, né, doutor? Com certeza. A gente não dá muita importância ao celular, mas é um objeto que a gente manuseia com muita frequência, leva próximo ao rosto para utilizar e a gente acaba não podendo higienizar ele da forma adequada, né, com Sim. água e sabão, só com álcool, né, em algumas situações específicas, então ele é um objeto que tem um risco de contaminação grande. Doutor, sintomas são sempre respiratórios ou aquela febre um pouquinho mais fraca, aquela dor no corpo pode ser sinônimo de coronavírus? Como é que é feita essa análise e que tipo de tratamento é feito com quem acaba se confirmando tendo essa infecção? É importante que a população saiba que os sintomas respiratórios são os principais no caso do coronavírus. Esses sintomas, os principais são tosse, febre e dor de garganta, mas podem apresentar outros sintomas como dores musculares, mal-estar, dores abdominais. Mas os mais importantes são esses 3. Agora, muitas pessoas que vão apresentar infecção pelo coronavírus podem não apresentar febre, ou tosse, ou dor de garganta. Então, é importante que todos, independente dos sintomas que apresentem, tenham redobrado os cuidados de prevenção, né, através da higienização das mãos, da etiqueta respiratória. E por quê? É um vírus novo, a gente não tem nenhum tratamento ainda testado e verificado quanto à segurança e eficácia para esse vírus. E o tratamento que a gente tem disponível é basicamente sintomático, né? São medicamentos para combater a febre, a dor e a questão do mal-estar, ficar em repouso. Doutor, rapidinho, orientações para o Grenal. O torcedor que for amanhã à arena, como é que deve agir para se proteger e evitar esse contágio? É importante que nesse momento, que a gente tem poucos casos ainda, mas
o vírus pode já estar circulando, que se evite aglomerações, né? Shows, estádios, jogos de futebol. Porque nesses ambientes há uma circulação muito grande de pessoas e, eventualmente, uma pessoa que possa estar contaminada com o vírus pode contaminar objetos de uso comum. Tá certo. Doutor, muito obrigado. Bom trabalho para o senhor. Obrigado por ter vindo aqui ao Segunda Edição. A gente mantém esse alerta e amanhã tem mais informações. E o Grenal, é dia de Grenal. Então estaremos aí todos atentos para essa questão do grande clássico na Libertadores, envolto aí com a questão do coronavírus. Até amanhã. Uma boa noite. Tchau, tchau.